para didáticos da primeira unidade, aula 04. Gostaria que você pegasse o seu material, caderno, lápis, caneta e borracha e ficasse atento, ficasse ligado a esta aula, pois é fundamental a sua participação e que você participe bem, participe lendo, escrevendo, compreendendo o que vai se passar aqui. Tranquilo? Beleza? E não deixe de, quando acessar a plataforma, de baixar e responder às atividades de fixação e atividades do módulo. Elas são fundamentais para que você se desenvolva e que você se prepare melhor para a nossa prova aberta. Eu espero que logo, logo nós estejamos aplicando a prova aberta para vocês. Vamos lá, o pré-modernismo, fazendo aí uma revisão panorâmica do pré-modernismo. Ele começou aí em 1902 e terminou em 1922. Foi um período que antecedia as grandes mudanças da Semana de Arte Moderna, como também foi um período até então com algumas conturbações, com revoluções. Tivemos aí a Guerra de Canudos, tivemos aí também, dentro do contexto do pré-modernismo, a revolta da chibata, a revolta da vacina, a revolta armada, alguns conflitos de contestação à República, movimentos que contestaram aí a administração do governo republicano do Brasil e também chamando a atenção para os problemas sociais. Neste quadro do pré-modernismo, se destacaram Graça Aranha, que desenvolveu em sua obra o regionalismo, trabalhando a imigração alemã no Espírito Santo, e a obra inaugurada do pré-modernismo foi Canaã, uma obra propriamente dele, é uma obra que inaugurou, ou inauguradora do pré-modernismo, é Canaã. Anota aí, porque eu já anotei aqui, e isso pode cair na prova. Outro nome que se destaca foi Augusto dos Anjos, trabalhou características simbolistas e parnasianas, com a rima e a métrica em seu poema e a forma fixa soneto, como também simbolista, trabalhando a sugestão e a sensação a partir de vocábulos não poéticos e vocábulos científicos, como escarrar, verme, etc. E ele trabalhou também o egocentrismo, a manifestação de tudo o que ele sentia, as manifestações do seu eu envolvendo pensamentos e sentimentos, trabalhados de forma até então mórbida, nebulosa, sombria, trabalhando até o inconsciente, aquilo que estava dentro dele, que precisava ser expresso. Então, Augusto dos Anjos, ele se enquadra aí no pré-modernismo com características simbolistas, parnasianas e, por que não dizer também, realistas. Não? Euclides da Cunha, outro nome, trabalhou em sua obra de forma regionalista. Ele trouxe para nós o Nordeste e a temática de retrato fez uma temática na obra Os Sertões, um retrato fiel da realidade nordestina, lá na Bahia, em Canudos. Lima Barreto, com um estilo despojado, uma linguagem coloquial, simples, satírica, ele trouxe a temática de crítica social ao ter escrito o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele ilustrou a revolta da Armada, ele ilustrou também a hipocrisia social e criticou de forma satírica o nacionalismo humanista, assim, esse amor exagerado à República, sendo que a República não te ama tanto assim. E o próprio Major Policarpo Quaresma, ele é esse cara que adora tanto a nação, que adora tanto o governo republicano, que ao final foi propriamente condenado por esse estilo de governo totalitário republicano, que foi aí, dentro do contexto, o governo do Marechal Floriano Peixoto.
Depois veio o Monteiro Lobato, o precursor da literatura infantil, abordou aí uma linguagem simples, podendo realidade e fantasia, e trouxe para nós a obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, como também tem na obra Ouro-Peix, ele traz para nós o personagem Jeca Tatu, que é símbolo de atraso social, símbolo de progresso econômico. E para finalizar, outro nome que também se destacou, mas que não teve muito sucesso, é Simões Lopes Neto. Ele tratou de forma regionalista, trazendo para nós o Rio Grande do Sul, trabalhou essa obra em primeira pessoa, e aí apresentando o vaqueiro Blau Nunes, e a sua linguagem envolve também termos regionalistas, como também envolve uma trama. Vale a pena aí você pesquisar e se afeiçoar mais ao que Simões Lopes Neto escreveu. Tranquilo? Sigamos adiante. Vamos lá? Vamos lá. A primeira obra, e nossa, a primeira grande obra, se chama a obra de Clara dos Anjos. É uma obra de Lima Barreto. Foi publicada em 1948, sendo que ela foi concluída em 1922. Foi escrita pelo grande Lima Barreto, que morreu bem jovem, aos 40 anos. Lima Barreto, um cara bem sofrido, sofreu de alcoolismo, sofreu também por conta da morte de seus pais, que os deixou prematuramente. Ele tratou nessa obra, aliás, tem como foco narrativo, e tem o narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente, que às vezes é intruso, se confunde até com a voz de Clara, né? E também o tempo é cronológico, né? Início, meio e fim, seu desenvolvimento, e aí conclusão ou desfecho, beleza? No enredo, nós vemos que Clara dos Anjos, de Lima Barreto, o autor denuncia de forma áspera os problemas cotidianos do início do século XX. Preconceitos sociais, preconceitos de gênero, vivenciado por uma jovem mulata do subúrbio carioca. Esta jovem é propriamente a própria Clara dos Anjos. Clara dos Anjos era vítima de preconceito racial por ser mulata, preconceito social por ser filha de uma dona de casa e um carteiro, e preconceito também de gênero, né? Mulher como sexo frágil, etc. A obra ela expõe o papel feminino e os preconceitos que a mulher sofria naquela época, como a submissão, o abandono, a violência e o constrangimento público. Ele, de forma magistral, aqui no segundo ponto, de forma magistral, Lima Barreto nos traz aí o papel da mulher naquela época. A mulher sofria, sim, por ser considerada como uma pessoa, como um gênero submisso, abandonado, frágil, que pode ser violentado. E Lima Barreto, ele retratou, aqui no terceiro ponto, ele retratou a mulher no momento em que casar era necessário e feito como moeda de troca para ela. Portanto, percebe-se que a sociedade patriarcal retratada oprime a mulher, definindo o lugar que ela deve ocupar na sociedade fluminense no início do século XX. O romance é narrado em terceira pessoa, na terceira pessoa onisciente. Então veja, o narrador às vezes é intruso, intervindo na narrativa, confundindo-se em alguns momentos com a voz clara. Lima Barreto apropria-se de uma linguagem simples por meio da língua falada, ela emprega humor, emprega também ironia. Então o que podemos tirar de lição de vida desta obra é que dentro de uma sociedade patriarcal, a mulher é símbolo de opressão. A mulher, diga-se de passagem, é sexo frágil.
E isso sendo retratado aí numa sociedade do século XX, na sociedade fluminense. Os personagens que se destacam nesta obra são Clara dos Anjos, propriamente dita, protagonista da narrativa, é uma jovem ingênua, pobre, frágil, negra e super protegida pelos pais, até então bem criada, é filha única e tem seu destino destruído por se envolver com o Cassi, com o jovem Cassi. Joaquim dos Anjos, ele é casado com Ingrácia, é um humilde carteiro e super protetor de sua filha. Ele é o pai de Clara dos Anjos. E Ingrácia é a mãe de Clara. É dona de uma dona de casa muito dedicada à filha e à rotina familiar dedicada à filha. Tem uma frase aqui. Casada com Joaquim há mais de 20 anos, é descrita como uma mulher que sofre de preocupação exagerada. Aquela dona de casa muito apegada, muito protetora de sua filha, que se preocupa com tudo. Pessoa de bem. São personagens de bem. Cassi Jones de Azevedo, ele aqui é o vilão da história. É um homem branco, na faixa dos 30 anos, é descrito como um vagabundo psicopata, porque ele é conhecido por ser um colecionador de mulheres, por prazer seduz as moças, fazendo-as se apaixonar por ele, e depois ele as abandona, as abandona covardemente. Ele é um filho ilegítimo de Manuel Borges de Azevedo e da dona e de Salustiano Baeta Azevedo. Salustiana, perdão. De dona Cassi Jones é filho de Salustiana Baeta Azevedo. Antônio da Silva Marramac, ou chamado Marramac na obra, ele é o grande amigo de Joaquim, padrinho de Clara. É um homem deficiente e semi-paralítico do lado esquerdo do corpo. Foi o primeiro a confrontar Cassi Jones. E Salustiana Baeta de Azevedo é uma mulher racista, preconceituosa, e inventou o nome Jones no filho com a história de que tinha a descendência de um lorde. É cúmplice do filho, porque acobertava todos os seus crimes, considerava-o perfeito. Então veja, o que Cassi Jones de Azevedo simboliza? Ele como vilão da história, um homem na faixa de 30 anos, ele simboliza o vagabundo psicopata. Seduz as mulheres e depois as abandona. E comete crimes também. Sua mãe, ela é um exemplo de anti-mãe. É uma mulher racista, uma mulher que não serve de exemplo para ninguém, porque também é preconceituosa e queria ver o filho como um lorde, ou até mesmo poderia dizer, queria ver o seu filho como um príncipe, como um santo. Mas acobertar os crimes de seu filho não foi o certo e não é o certo. Ela deveria ver propriamente os defeitos do seu filho, pois ninguém é perfeito na vida. E a linguagem desta obra é uma linguagem simples, uma linguagem falada, emprega uma ironia e influência cientificista e determinista. Cassi Jones poderia dizer que ele foi educado de acordo com o seu meio, educado de forma mimada, com cumplicidade da sua mãe, e aí foi se tornando um cara vagabundo e inconsequente ou irresponsável. É um verdadeiro safado. A outra obra, podemos destacar, é o Policarpo Quaresma. Gente, quero lembrá-los que a obra Clara dos Anjos é uma obra de leitura obrigatória. Lembrem-se que a gente chegou até propor uma peça teatral, e esta peça está pronta para ser desenvolvida, mas por conta da quarentena, a gente não pôde desenvolver isso, infelizmente. Vejamos aí, Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que é que passa em sua mente? Uma obra que foi publicada em 1915, tem como foco narrativo e tempo narrador terceira pessoa e tempo os fatos históricos de 1891 e 1994. Ou seja, a revolta armada, que alguns militares, descontentes com o governo de Marechal
o Marechal Floriano Peixoto, né, o Marechal de Ferro, resolveram aí tomar algumas embarcações da Marinha e virar os canhões para o Rio de Janeiro, que até então era capital da República, foi capital do Império e também capital da República. O que tem no seu enredo? O que traz aí no seu pano de fundo? Que história bonita, né? E também uma história triste, né? É bonita por ser irônica, por ser engraçada. Então vamos ler para a gente lembrar. Vamos lá. O romance narra a trajetória de Policarpo Quaresma, um funcionário público que pretende valorizar a cultura do país, é símbolo do nacionalismo exacerbado, com uma postura ingênua e idealista. A história inicia em fins do século XIX e tem como espaço a cidade do Rio de Janeiro, onde Quaresma é subsecretário do ministro de Guerra. Então, o romance Policarpo Quaresma, do triste fim de Policarpo Quaresma, ele narra aí a vida de Policarpo Quaresma, que é um funcionário público. Veja, já o pré-modernismo traz para nós uma figura até então não afamada, uma figura popular, uma figura que vem da massa popular, que é um funcionário público, um militar, que tem um grande amor pela cultura do país, pela cultura, propriamente pela cultura raiz. E ele é símbolo do nacionalismo exacerbado. Tem esse amor exagerado pela república, pela nação, pela terra, pela cultura, pelos heróis militares, pela música. Mas isso é de forma ingênua e idealista, porque não consegue, na obra, não consegue ver o lado irônico, maldoso, e perverso, né, das pessoas. E se bem que as ideias de Policarpo são ideias ingênuas, ideias simples, que vieram a ser muito criticadas e serem consideradas até então impossível de serem concretizadas. Uma de suas ações, continuei, segundo ponto do enredo, uma de suas ações é propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como língua nacional. Policarpo tem uma postura nacionalista forte. Segundo ele, os índios são os verdadeiros brasileiros. Olha e veja, chegou a tal estado. Ele propôs ao ministro o reconhecimento da língua tupi como uma língua nacional, sendo que nossa língua nacional é a língua portuguesa. Por quê? Por causa dessa postura nacionalista forte, por esse amor forte à cultura. E ele reconhecia que os índios realmente são os verdadeiros brasileiros, por serem os primeiros da terra, por serem os nativos deste território. Continuo. Após esse evento, Quaresma é tido como louco e permanece um tempo internado, né? Durante esse período, Olga, o compadre de Quaresma, e o professor de violão, Ricardo Coração dos Outros, que acreditam em suas ideias, são os únicos a visitá-lo. Esses são propriamente, são amigos do Quaresma. Depois que ele propôs aí a língua tupi-guarani como língua nacional, ele foi internado como louco. E alguns amigos foram visitá-lo. Olga é a sua sobrinha. Sigamos. Após sair do hospital psiquiátrico, ele resolve se afastar da sociedade e passa a viver em um sítio. Ele compra um sítio. O local, situado na cidade interiorana de Curuzu, ficou conhecido como Sítio do Sossego. Ainda que sua proposta inicial estivesse associada ao cultivo e à dedicação à agricultura, com o tempo Quaresma começa a se aproximar de algumas pessoas. A partir disso, ele se envolve com diversos políticos locais. Durante a revolta da Armada, vai ao Rio de Janeiro
com o intuito de apoiar o governo do Marechal Floriano, que estava sendo enfrentado pela Marinha do Brasil. No entanto, acaba sendo preso. Desiludido com a falta de patriotismo do povo, Quaresma encontra na figura do presidente Floriano Peixoto um totalitário e cruel ditador. No final do livro, foi acusado de traição pelo próprio Marechal Floriano, sendo preso e condenado ao fuzilamento. Veja, o texto é autoexplicativo, mas vale lembrar aí que depois ele defender um aspecto linguístico, né, a valorização linguística da terra, ao propor o Tupi-Guarani como língua oficial, ele foi para o campo valorizar também a agricultura, mas teve alguns problemas aí com autoridades. Depois disso, depois da desilusão linguística e depois dessa desilusão aí com a terra, né, com o aspecto agrário, ele teve outra desilusão, né, que foi a desilusão nacionalista. Né? Ele perde esse patriotismo porque o povo não é patriota. E aí ele vai lá se colocar firme, pronto, forte, para defender o Brasil, se coloca diante do próprio Marechal Floriano, e o Marechal acaba o prendendo, né? E ele vê, bom, esse cara é um totalitário, esse Floriano Peixoto aí é um ditador cruel, né? E aí ele foi preso e infelizmente condenado ao fuzilamento por ter denunciado algumas prisões ilegais ao próprio Floriano Peixoto, com quem teve uma audiência. E assim, gente, essa foi propriamente o enredo de triste fim de Policarpo Quaresma. Os personagens aí é o próprio Policarpo Quaresma, também conhecido como Major Quaresma, é o personagem principal da obra. Todo o livro mostra como o nacionalismo ingênuo de Policarpo Quaresma vai ser testado na realidade social que ele encontra, sendo lá que ao final, depois dessa audiência que ele teve, voltando ao enredo, quando ele teve aquela audiência com o próprio Floriano e que leu a obra, viu que ele se decepcionou com ele, né? Ele que tentou denunciar algumas prisões ilegais, ele propriamente foi preso e foi fuzilado, ele ali perde toda a esperança na nação. Acaba tendo uma grande decepção com aquilo que ele acreditou desde jovem, em uma nação pura, em uma nação com um povo mais patriota. Isso ele não encontrou. A outra personagem é Adelaide, é a irmã do personagem principal. Adelaide é a irmã do Quaresma, ela mora com ele e vai acompanhá-lo aí ao longo da história. A Olga é afilhada de Policarpo Quaresma, inteligente, e possui como personagem principal uma relação de carinho mútuo. A Olga gosta muito de Policarpo e ela o acompanha quando ele foi internado, né? Ele foi internado no hospital, quando saiu. Olga é um escudo para ele. Armando Borges é o marido de Olga, um homem ambicioso e corrupto, e por ser assim não é bem estimado pela sua esposa. Sua esposa leva aí um casamento de fachada, leva um casamento artificial com Armando Borges, mas ela vai resistindo. Felizardo é um homem negro que trabalha como empregado no sítio comprado por Policarpo Quaresma. E o sonho de ter um sítio próspero, apesar de ter visto, de ter um sítio próspero, um sítio capaz de dar frutos para ele, né? Ele se desentende aí com algumas autoridades. O sonho do sítio do sossego virou aí o sítio do pesadelo. Felizardo acompanhou Quaresma nos trabalhos do sítio. E o general Albernaz é o vizinho do personagem principal e participará da preparação de uma festa bem brasileira com Policarpo Quaresma.
Outros personagens eram aí Maria Rita, General Albenaz, Policarpo Quaresma buscam a ajuda desta mulher, já idosa, para conhecer cantigas populares brasileiras. Ela é uma mulher negra que era escravizada e vive em condição de extrema pobreza. Policarpo foi um adorador, né, das cantigas populares brasileiras, do que é realmente das coisas que fazem parte da nossa raiz cultural. O Ricardo Coração dos Outros é o professor de violão de Policarpo Quaresma, também amigo dele. Ele é estimado por Quaresma por tocar músicas populares, mas é engraçado que quando Quaresma descobre que o violão ele não é um instrumento brasileiro, mas sim um instrumento português, vindo de Portugal, ele depois desiste das aulas de violão, né? O Dr. Campos, ele é o presidente da Câmara e tenta corromper o personagem principal, tenta corromper Quaresma, né, que nega o apelo, assim tornaram-se inimigos. Houve um período lá que Quaresma foi apresentar o Tupi, a língua Tupi-Guarani, e tudo deu errado. Outros personagens aí se destacam é o Vicente Corleone, pai de Olga, é um imigrante italiano que é grato a Policarpo Quaresma por ter emprestado dinheiro em momento de dificuldade. Gedelício, empregado do tesouro, é um bajulador e é cheio de artimanhas para agradar os chefes, subir de cargo. E o Marechal Floriano, presidente da República Federativa do Brasil, de 1891 a 1894, sendo um dos personagens da história, personagem totalitário, sangrento, que ganhou o apelido de Marechal de Ferro. Até aqui, tudo tranquilo? A linguagem desta obra ela é coloquial, tem um tom irônico, cômicos. Ele utiliza tudo isso aqui como recursos estilísticos e tem uma postura nacionalista e regionalista. Beleza? Tratando aí regionalista quando trata do próprio Rio de Janeiro, e nacionalista quando defende, quando apresenta aí o amor de Policarpo pelas coisas da nação, como a língua, como a terra e como também a vida militar ou o amor à pátria. Tudo beleza, tudo beleza. Então, eu acredito que ficou muita coisa boa aí, ficou muita coisa boa contigo e eu acredito que possa ter ajudado. Agora, eu gostaria de fazer algumas colocações finais. Gostaria que desde já você retornasse às atividades de fixação que estão no seu caderno pessoal e atividades do módulo. Professor, não tenho. Volta lá o material, pega isso, se deixou de fazer algumas questões, responda-as de imediato, porque é fundamental que você cresça e aprenda um pouco mais sobre os paradidáticos. Os paradidáticos eles são importantíssimos para o nosso crescimento intelectual, porque além de ler ser um exercício, ler também é um leque que te abre para diversos aspectos do mundo, para coisas de cultura, para coisas da língua, para coisas da terra. Na verdade, a leitura ela nos abre para diversos mundos, para diversas histórias. Por isso que ler não é só um exercício, mas também ler é encantador. Ler é uma abstração de conhecimentos e como também é uma obrigação de todo estudante. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu me despeço. Espero ter ajudado e até a próxima.